Vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 1. E o nosso texto está no versículo 18 ao 20. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus. Então, essa carta de Paulo aos Efésios, ela é a carta dos superlativos de Deus. Tudo aqui é grande, tudo aqui está no superlativo, né? E o grande foco aqui não é outro, senão a pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o varão aprovado, a medida de Deus. Ele é o homem perfeito diante de Deus. Ele é o filho amado diante do Pai. Então, trata-se do grande propósito de Deus, a sua sublime intenção em todas as suas obras, que é Cristo Jesus. E ele é o cabeça gloriosa de todas as coisas, que estavam separadas e serão reunidas e convergirão para debaixo do seu trono. E também é a carta que enfatiza muito a glória da igreja, né? Tem os dois lados. Para que a sua multiforme sabedoria e multifacetada sabedoria seja exibida numa vitrine de observação cósmica, através do seu corpo de remidos, que somos nós, que pela riqueza da sua graça e pelo seu amor, com que nos amou e nos elegeu antes da fundação do mundo, tomasse para si pessoas mortas, como nós éramos, mortos, enxovalhados no pecado, ainda, né, numa situação muito ruim, chafurdando na lama da corrupção, num tremedal de lodo, como diz a palavra de Deus. A figura, o paralelo aqui é aquele endemoniado, lá de Gadar. O Senhor Jesus foi até ele, o Senhor Jesus percorreu, se eu não me falha a memória, percorreu um grande trecho, atravessou o mar e foi lá, nessa cidade de Gadar, ao encontro desse endemoniado. E a figura é essa. Todos nós, de uma certa medida, somos esse aí, né? E o que ele fez? Ele expulsou aqueles demônios, e a palavra diz que havia ali 2.000 porcos pastando perto, e os demônios rogaram para que ele os deixasse entrar naqueles porcos. E os porcos não resistiram. Eles não resistiram e de imediato saíram em disparada e se precipitaram num despenhadeiro que estava junto ao mar e morreram. Então, esses, né, éramos nós. Esses, não vou dizer que eram os porcos, mas eram endemoniados. Mas nós estávamos ali, né, na mesma situação, né, chafurdando no pecado. Esses porcos não eram criados para alimentação, eram criados para serem sacrificados a ídolos, né? E ali o Senhor fez esse milagre na vida daquele homem. Então, isso ele nos separou antes, né, de todas as coisas, e
e tomasse para si, né, pessoas mortas, como eu estava dizendo, como nós, né, e nos vivificasse pela sua riquíssima misericórdia e grande poder, e nos ressuscitasse juntamente com ele, nos fazendo assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, colocando todos os que predestinou numa alta posição de destaque, como filhos de adoção por Jesus Cristo. Então, ele nos tirou de uma situação terrível e nos colocou num contexto totalmente diferente e diametralmente oposto. Estávamos lá embaixo, mortos, né? E todos nós, em alguma medida, estávamos assim. Não é porque aquele lá estava com 2.000 demônios dentro dele, vamos dizer isso, que a situação dele era pior. Não, todos nós estávamos naquela situação. Então, a morte, pouco importa se você está morto e está andando sobre você meia dúzia de vermezinhos, ou você está lá com 1 milhão de vermes já perfurando o seu interior e a sua pele. Tanto faz. Tanto faz morto, como Talita estava lá, recentemente, ainda quente, não tinha nem esfriado, e o Senhor a ressuscitou, como aquele que o Senhor tocou o esquife, que já fazia alguns dias, e como Lázaro, que estava lá em putrefação. Estavam mortos. São estágios da morte, para nos mostrar, né, de alguma forma, o peso, né, e a situação que requer um milagre do Senhor. Então, essa carta de Paulo aos Efésios, Paulo ele escreve como prisioneiro de Cristo, talvez encarcerado em Roma. Paulo é levado pelo Espírito Santo a escrever essa epístola circular. Ela não foi somente direcionada aos Efésios, mas talvez fizeram cópias dela e ela foi espalhada ali pela região da província da Ásia também. Vamos pegar a palavra de novo, vamos ler um trecho aqui, desde o capítulo 1, 15 a 20. Então, pelo que ouvindo eu também falar da fé entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. E aí ele ora, né, como nós já lemos. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Então, aqui, nesse trecho do 18 ao 20, que nós estamos meditando, isso aqui são coisas que o Senhor está fazendo para Ele mesmo. Então, aqui é a sua vocação, é o seu poder, é a suprema grandeza do seu poder, né? É a sua vocação e é a sua herança nos santos. Então, não vamos confundir com a herança que está aqui no 14, no 1,14. Qual é o penhor da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Essa é a nossa herança. Então, tem duas heranças aqui. Mas nós vamos tratar da herança de Deus aqui. Da herança de Deus. E da sua vocação, do seu chamamento, e das suas riquezas, e do seu poder que ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Vamos ler também Efésios 3, 14 a 19. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra
toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, nesses versículos, Paulo demonstra uma doce expressão de amor e um anseio de ver seus irmãos crescendo na fé, no amor, na sabedoria e na revelação do conhecimento de Deus em todo o seu poder e glória. Os instrui a prosseguirem, vivendo de forma digna do Senhor, fortalecendo-lhes ao revelar a plenitude do propósito eterno de Deus na redenção em Cristo, enquanto são motivados a esperar, vivendo em obediência aos requisitos que a redenção em Cristo demanda de cada um de nós, individualmente e coletivamente. Nesses versículos, vemos uma ação plena, completa e definitiva, uma tríplice ação realizada num só conjunto pelo Deus triúnico. Vamos olhar para esse trecho, fiquem com a Bíblia aberta, vocês vão ver que é a Trindade aqui, agindo, né, e realizando. Efésios 1, 18. Então, todo louvor seja tributado ao Pai, pela eleição, predestinação e adoção. Então, Paulo está orando aqui para que eles saibam qual seja a esperança da vocação de Deus, do chamamento de Deus. Então, é pela eleição e pela adoção, né? Qual seja a esperança da sua vocação? Que ele nos propiciou por nossa redenção, mediante o sacrifício e o sangue derramado do Filho. A ação e a obra do Senhor Jesus Cristo. E ele ora para que também eles saibam quais as riquezas da glória da sua herança no santo. Então nós vamos ver mais para frente que essas riquezas nada mais é do que Cristo quando foi colocado em cada um de nós. Então é a ação do Deus Pai, Deus Filho pela sua obra, e o terceiro tópico aqui é qual seja a grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder que manifestou em Cristo Jesus, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à direita da majestade. Então, é mediante o sacrifício e o sangue derramado do Filho, e pelo Espírito Santo, com a herança e selo e garantia da nossa herança. Vou ler de novo. Todo louvor seja tributado a Deus Pai. Olhem para o texto e vejam isso, enxerguem isso. Pela eleição, predestinação e adoção, que ele nos propiciou por nossa redenção, mediante o sacrifício e o sangue derramado do Filho, e pelo Espírito Santo, como herança, selo e garantia da nossa herança. E aqui, anteriormente, nós vamos ler no começo, que isso tem um propósito, né? E Deus, o propósito principal aqui é mostrar a todo o cosmo criado, né, o amor que ele dispensa ao seu povo, que criou em Cristo Jesus, para seu prazer, para a realização da sua vontade.
Então, temos aqui em Efésios, no começo de Efésios aqui, no 11 diz, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Então, ele fez essa obra tremenda, maravilhosa, por causa da sua onipotência, sua supremacia, todos aqueles atributos que nós conhecemos de Deus, primeiramente para o louvor da sua glória e uma demonstração para todo o universo que ele criou, que ele mesmo criou, para si mesmo, numa demonstração de amor a todos aqueles que ele comprou através do sangue e o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso foi segundo o beneplácito que propuseram em Cristo e de nos comunicar esse amor, outorgando a sua vida para ser vivida em nós, em desfrute e eterno prazer, dentro de uma união perfeita em Cristo Jesus. Então, nós somos dele, em suma, somos dele. E ele é nosso. Isso é maravilhoso. Pertencermos a Deus, né? E ele também nos pertencer, isso é grande. Demandou um plano perfeito, uma obra custosa, perfeita, e que tem um resultado que não pode ser outro. Nós confiamos nesse resultado. Vamos mais uma vez ao texto, irmãos, e agora vamos pegar somente o versículo 18 e 20. Vamos nos concentrar nesse trecho aqui. Então, Paulo ora para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. Então, aqui, nós vamos dividir o texto aqui em três porções. Primeiro, qual é a esperança? Nós temos que saber qual é a esperança. Precisamos ter os nossos corações iluminados para sabermos qual é a esperança, com certeza. O outro é quais são as riquezas da glória, na herança que ele tem nos santos. E o terceiro, qual é o seu supremo poder, o mesmo poder que ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo e o fez assentar no seu trono. É o mesmo poder que ele realiza em nós. Precisamos saber isso. É o mesmo movimento que ele vai fazer para os seus filhos, o corpo do Senhor Jesus, o corpo para essa cabeça gloriosa. Então o texto diz que é necessário, primeiramente, que os olhos do vosso entendimento, ou em outras versões, vocês devem ter aí, os olhos do vosso coração sejam iluminados. Então vamos ficar com essa segunda versão, que é os olhos do vosso coração, para facilitar a nossa exposição aqui, porque o coração é a sede onde Deus trabalha em nós produzindo, né? Ele transformou nossos corações para que nós o vejamos primeiramente e creiamos nele, né? Então, é a sede onde Deus trabalha
melhor, vamos dizer assim. A nossa mente, a nossa razão, ela dificulta um pouco isso. Então, tudo à nossa volta pode ser muito claro, pode ter uma luz muito brilhante à nossa volta, né? Porém, se Deus não iluminar os olhos do nosso coração, tudo é vão. Nós vamos permanecer nas trevas, na escuridão. Então, a figura disso é os milagres que o Senhor fez, né? Curando aqueles cegos. Eles estavam na luz do dia, mas não enxergavam. Então, o Senhor Jesus precisou tocar e iluminar os olhos para que eles pudessem enxergá-lo. Então, o Senhor deve primeiramente, né, iluminar os olhos do nosso entendimento, ou mesmo que seja preciosa e clara toda a verdade, nunca seremos capazes de compreendê-la. Existem muitas revelações da parte de Deus que não somos capazes de entender pela razão. Precisa de uma iluminação divina. Então, as coisas divinas são melhores entendidas e compreendidas pelo coração, que é a sede que Deus criou, né? O coração. E quando eles são iluminados, podemos conhecê-las, ou seja, as revelações, por uma experiência confiável, né? E que ninguém pode contestar, e isso é feito no nosso coração, por Deus, né? E ela é muito confiável, porque ela é feita pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador. Então, Paulo ora por irmãos que são convertidos, lá de Efésios, né? Mas mesmo assim, ele ora para que seus olhos continuem sendo iluminados, para verem ainda mais, né, das coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, essa iluminação, ela tem que ser perene, tem que ser constante. Deus não pode tirar de nós essa luz. Se tirar, nós voltamos, mas ele não vai fazer isso. Só que tem o outro lado. Nós temos que nos aproximar desse luzeiro. Essa é a nossa parte, né? Temos que nos aproximar cada vez mais para perto da luz, para que nós sejamos cada vez mais iluminados, clareados e tenhamos uma visão mais aberta, mais clara. Se já vemos, precisamos ver mais para nos acostumarmos com a intensidade da luz, né, que dele irradia. Imaginem como é que vai ser essa luz lá no céu. A palavra de Deus diz que lá não vai precisar nem do sol. Então, essa luz, quando nós formos introduzidos lá, nós teremos que estar com as nossas visões acostumadas, né, e bem clareadas, para quando nós estivermos na presença do nosso Rei, que ofusca até a luz do sol. Então, e aí nós podemos nos encontrar em casa, né? Imagine o que aconteceu com Paulo. É sempre essa figura também. Ele estava lá e ele foi iluminado. E ali foi um raio, coisinha pouca. E incidiu no olho dele. Ele achava que enxergava, mas naquele momento ficou cego. Só que o Senhor depois, mais tarde, de alguns dias, removeu as escamas que estavam nos olhos dele. E aí ele viu que antigamente, que outrora ele andava cego. Então, vamos mais uma vez ao texto. Vocês estão abertos aí, né? E vamos ler mais uma vez, e agora fazer essa separação dessas três coisas aqui. Então, oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento,
Nós já entendemos isso, né? Para que saibais, qual que é o propósito? Qual seja a esperança da sua vocação? 1. Quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? 2. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco? 3. Primeiro, sendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança do chamado que ele vos fez. Então, a vida do crente nascido, tem que falar sempre agora crente nascido de novo, né? Crente não pode só ficar na palavra crente, tem que falar crente nascido de novo. Então, a vida do crente que nasceu, que foi regenerado, é a vida piedosa, né? E ela pode ser resumida de acordo com o nosso texto aqui, com esse versículo, em uma vida de espera. Então, a vida de espera do crente, ela explica e caracteriza bem qual é a nossa vida enquanto estamos aqui nesse mundo. É uma vida de espera. Nós esperamos, temos uma esperança viva, né? Nada de correria, ansiosidade, atabalhamento, né? Mas sim, né? Desenvolvermos a paciência, a longanimidade diante do mundo turbulento que não enxerga isso, com certeza, né? E nós, de alguma forma, vivemos num oásis, vamos dizer assim, diante de um deserto imenso, um pequeno oásis, numa quietude, né? Invisíveis aos outros, que não têm a visão apropriada, né? E numa solitude, né? Onde Deus trabalha em silêncio. O trabalho de Deus, ele é silencioso. E nos gerou de novo para uma viva esperança. Cristo Jesus, esperança nossa. Trabalhamos e lutamos porque esperamos no Deus vivo. O texto nos dá uma ideia de uma esperança mais abrangente, pelo chamado que ele nos fez, que precisa de iluminação de vida para podermos saber inteiramente. Então, sem a intenção, irmãos, de exaurir o texto, né, nós vamos pegar algumas coisas que vêm à nossa memória pelo Espírito Santo, né, e à medida que ele vai trazendo a nossa memória, nós vamos tentar, né, dizer aqui qual que é a esperança do chamado pelo Evangelho. Então, tudo começou com o nosso pai Abraão. Foi o primeiro a receber o Evangelho de Deus, não foi isso? Deus o chamou da sua terra natal, né, para uma terra que ele lhe daria, a ele e a toda a sua descendência, e disse, né, farei de ti uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e possuirás toda essa terra que vês. Mediante a promessa, ele abandonou tudo, e por causa dessa esperança, habitou em tendas, atendendo ao chamamento, peregrinou e viveu inteiramente pela fé. Agora, irmãos, chega até nós um chamado também irresistível e eficaz, como aconteceu com o nosso pai da fé, Abraão. O Espírito Santo de Deus aplica pessoalmente a verdade das Escrituras ao coração e faz com que o escolhido sinta que foi adquirido por ele. Primeiramente, há um compungimento no coração,
O Espírito Santo faz com que o eleito sinta que foi atraído e que agora pertence a ele. Então, pela palavra, ele nos atingiu direto no coração, que é a sede onde ele transformou e é onde ele vai trabalhar. E é aquela adaga do sacerdote. Penetrou. E quando penetrou, nos matou. E quando ele remove para a vida. Então é a figura da adaga do sacerdote. Esse compungimento do coração, né? É uma perfuração profunda, né? Destruidora daquele coração velho, de pedra. É informado, o eleito, né? É informado que foi tirado para fora do mundo em que estava. E agora existe uma esperança que o conduzirá a andar pela fé em Cristo Jesus. Aqui, nessas primeiras ações do nosso Deus, já existe uma abundante riqueza aqui, logo de início. Por quê? Pelo fato de cada um de nós termos atendido e cedido a essa atração e atendido ao chamamento. Então, o indivíduo já está de posse do perdão, né, de seus pecados, já existe uma grande riqueza, logo de início, aí, da aceitação em Cristo pela justificação, da adoção na família de Deus, com a natureza, posição e direitos de um filho. Já é uma grande riqueza, logo de início. E ele é invadido por uma alegria que todos nós experimentamos, né? De uma alegria e felicidade, uma paz indizível, que o mundo nunca lhe pôde dar. Toma conhecimento de que existe uma promessa santa e bendita e passa a viver nessa esperança de possuí-la. Mas o apóstolo, nesse trecho, diz que ele está orando para que sejam iluminados os olhos do coração, para que o indivíduo saiba, né, qual seja essa esperança. Porque podemos estar nesse estágio aqui, mas se perguntarmos para nós, mas qual que é a esperança que você tem? Às vezes a gente se enrosca e não dá, às vezes, a resposta adequada. Então, aqui, nós vamos ver hoje, e quero que vocês guardem bem essas palavras que vamos lembrar, né? Porque isso tudo já foi nos dito, mas nós requer que nós estejamos rebuscando, relembrando toda a palavra de Deus. Então, qual que é essa esperança? Então, para adiantar para vocês, né, qual que é essa esperança, ela tem um nome, e ela é o amado da nossa alma. É o nosso amado mesmo. Ele é a nossa esperança. Mas vamos ver isso mais detalhadamente. O Filho de Deus espera e crê que estará para todo sempre guardado em Cristo e será o objeto do amor divino eternamente, no descanso da sua alma até o tempo que ele não mais existir nessa terra, aqui. Ele espera, por esse tempo, que tudo concorrerá para o seu bem, segundo o propósito daquele que o chamou, mesmo que seja turbulento, com o seu amado no controle, chegará finalmente ao seu refúgio. Espera ser provado, mas aguarda o triunfo. Sustentado por essa esperança, não teme as dificuldades. Ele não se importa muito com o número dos seus anos e não está preocupado em querer assegurar uma vida mais longa
ou preocupado em fazer algo para que ele aumente no curso da sua vida, um côvado. Ele não está preocupado com isso. Ele não se preocupa com essas coisas, né? Porque desde já está no braço do seu pastor benevolente, misericordioso, que o susterá desde agora e para sempre, eternamente. Então, estamos ainda nesse corpo corruptível, mas o nosso homem, né, criado de novo, nosso homem o homem interior, não é o homem interior, ele descansa nessa certeza, né? O homem regenerado, nascido de novo, ele descansa nessa certeza, que tanto faz para ele, né? Viver um pouco mais, para ele é bom. Se viver um pouco menos, para ele é lucro. Só vai passar daqui para um outro lugar onde continuará desfrutando da presença que já hoje, né, ela é notória na vida do crente piedoso. Por isso, ele não tem medo de morrer. Eu sempre fico pensando nessa situação. Quantos ao nosso derredor estão com medo de morrer? Tem pavor da morte, estão lutando, se agarrando. E está se agarrando um monte de capim, uma ribanceira terrível, sem apoio, sem estar firme. Não sabe para onde vai, né? Porque a esperança, né? Porque ele espera, né? Ele não tem medo de morrer, porque ele espera entrar na posse da sua melhor herança. Nós estamos já no ponto, irmãos. Estamos no ponto. E estamos ali esperando a nossa condução. Meu avô que falava, ele chamava os carros de condução, tem que pegar a condução. Então, hoje a palavra é bem apropriada. Estamos ali no ponto esperando a nossa condução. Ele vai nos conduzir, com certeza, diretamente lá para o nosso lugar de refúgio, para o nosso lugar lá que ele preparou, né? Que é não outro, senão juntinho, bem próximo, não sei como isso vai ser, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Seu pensamento no encontro que terá com Jesus na sua partida daqui, afasta dele todos os temores sombrios que a maioria, né? Que os não regenerados têm. A sua esperança faz com que eles saltem do túmulo e pule de lá, né? Para uma ressurreição gloriosa. Nós esperamos isso. E a palavra de Deus diz que quando ele vier, os que estiverem vivos não passarão por essa experiência, mas serão todos transformados depois daqueles que já passaram por uma fração de segundos, no abrir e piscar de olhos. Seremos todos transformados e saltaremos, né, daqui para lá, numa ressurreição gloriosa. O que mais ele espera? Ele espera ouvir a voz do seu bom Senhor. Servo bom e fiel, entra para o gozo do seu Senhor. No dia terrível, no dia do terrível julgamento, não haverá sentença de condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a afirmação certa na palavra de Deus. Todos os que foram justificados, foram perdoados, foram regenerados, não existe mais nenhum tipo de condenação.
Então ele espera naquele dia do juízo ser contado com o número daqueles, né, que não existe mais condenação, pois viveu piedosamente nessa terra como o Senhor o ensinou, como o Senhor o conduziu, e foi vestido com vestes de justiça divina e aceito no amado, e amado do Pai. Além disso, o que mais esperamos nós? Esperamos por absoluta perfeição, tendo certo isso mesmo, que aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ele nos santificará até ter tirado de nós todo pecado. E esperamos que ele renove nossa mente e coração, para que sejamos totalmente dedicados a ele e às coisas celestiais. Esperamos também ser perfeitos, como Deus é perfeito. Sim, essa é a nossa esperança, a perfeição do espírito, da alma e do corpo. Nosso espírito será totalmente renovado e nosso corpo será igual ao corpo glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que pelo poder de Deus fomos gerados de novo pela ressurreição do nosso Senhor, para uma viva esperança, numa herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, guardada nos céus para nós. Esperamos o soar da última trombeta, quando seremos todos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Tudo em nós será mudado. Tudo em nós. Mas ainda, o que é mais maravilhoso, não perderemos, né, a nossa identidade. Nós seremos os mesmos com relação à nossa identidade. Eu vou ser eu mesmo. O Valdeci vai ser o Valdeci lá. Cada um de nós vai ser, né, aquele. Isso, se nós pararmos para pensar nisso, a gente vai ficar extasiado, porque como que o Senhor Jesus vai enxugar de nós todas as nossas lágrimas, seremos confortados, seremos ali recebidos, e Deus não vai dar um apagão em nós, uma anestesia daquela que você não se lembra mais das coisas que aconteceram, que nem fizeram comigo. Aí não é isso que vai acontecer, né? Sabe que existe essa anestesia, né? Vocês sabem. Então, nós seremos os mesmos, né? Embora semeado em corrupção, será ressuscitado em incorrupção. Embora semeado em fraqueza, será ressuscitado em poder. Embora semeado como corpo adequado apenas para a nossa alma, seremos ressuscitados com um corpo, né, para a nossa melhor natureza, para a nossa melhor natureza, a natureza mais elevada, que é o nosso espírito, que é o espírito que habita em nós. Fomos vivificados pelo Espírito de Deus. Ao carregarmos a imagem do terreno, também carregaremos a imagem do celestial. Estará terminada todas as nossas deficiências, mazelas e agonias. O Senhor nos redimiu por completo, por todo, e Ele terá o todo para ser sua herança. E na totalidade da nossa humanidade, sua gloriosa imagem será refletida por cada um de nós, e isso eternamente. Não sabemos de que forma serão essas bem-aventuranças. Isso não nos é explicado. Paulo disse que não seriam convenientes dizê-las, porque são coisas que muito difíceis de dizer, quase que indizíveis, né? São alegrias eternas e gozo inefável, uma satisfação indizível e cheia de glória. Mas sabemos que seremos as mais felizes de todas as criaturas, pois teremos o melhor do céu,
o melhor de Deus, que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. As coisas que olhos não viram, nem ouvidos não ouviram, nem penetraram o coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Deus, porém, revelou-as a nós pelo seu Espírito. Então, existe uma revelação de toda essa glória, uma glória inefável, indizível, inexplicável, mas Ele nos revelou pelo seu Espírito, iluminando o nosso coração. E não existe nada que tire essa certeza de cada um de nós. Somente Deus pode fazer isso com cada um de nós. E até onde nós compreendemos essa revelação, somos ensinados que nos encontraremos num estado de santo deleite, de perfeito louvor, contínuo progresso. E todos nós, pequenos ou grandes, vasos de todos os tamanhos, seremos cheios, plenos, completos até a borda, supremamente abençoados. Pois a mão direita do Pai há prazeres eternos. Esperamos estar muito perto de Deus, num relacionamento de honra e serviço ao nosso Rei. Sim, príncipes. A palavra de Deus diz que nós somos príncipes, além de outras muitas coisas, né? Sacerdotes reais. Nós somos príncipes, né? De sangue real. Pois estaremos com o nosso Senhor. Com o nosso Senhor Jesus. Onde Ele está. E Ele nos colocará assentados ao seu lado. Estaremos ali no seu trono e reinaremos com Ele eternamente. Serviremos ao nosso Deus e veremos a sua face. Sua glória será refletida em nós e nós também refletiremos a sua glória como filhos queridos em Cristo eternamente. Estaremos mais perto do trono eterno do que qualquer outra criatura, na medida em que Cristo Jesus é o nosso irmão, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso noivo. Quando o número da igreja se completar, Ele não irá buscar outros em outros lugares, outros irmãos para congregar com Ele. Nós somos os irmãos e existe uma limitação aí, existe um número que só Ele sabe. Ele não irá, depois da ressurreição, que nós estivermos com Ele lá, Ele não irá visitar outros apriscos para ver se tem alguma outra ovelha dele lá. Isso não vai acontecer. E o melhor, não existe outra noiva, é uma só. Então, a promessa é para nós, e somente nós, não outros. Nós estaremos lá, com toda certeza, porque Ele será o nosso cabeça, e só existirá um corpo, só um corpo. O Senhor Jesus é Deus e homem em uma mesma união, e somos um com seu Filho, que é um com Deus mesmo, o Criador. Existe melhor e maior esperança para o nosso chamado do que esse? Não existe. Não existe nem maior bem-aventurança do que esta. Agora vamos passar para o segundo ponto. Está aqui na parte B do versículo. Abre lá de novo. Vejam lá. Então, dissemos qual é a esperança
da sua vocação. E quais agora as riquezas da glória da sua herança nos santos? Será que existem essas riquezas de verdade? O apóstolo ora para que saibais quais são as riquezas da glória da sua herança. A herança é dele, nos santos. O que seria isso? Né? Quais são essas riquezas que estão depositadas nos santos e que são herança do nosso Deus? Então vamos ver. Riquezas que nos foram infundidas. Infundidas. Não podem ser mais desassociadas, pois estamos em Cristo e Cristo está em nós. Somos um com o Senhor. Então nós não podemos dizer que nós fomos misturados com o Senhor Jesus Cristo. Não. Ele nos aniquilou. Não seria a palavra. Ele nos matou. Nos matou. Nos matou, extinguiu essa vida e nos deu vida nova. Então não é uma mistura. É difícil até de explicar isso. Mas espiritualmente, ele nos uniu a ele e infundiu em nós tudo o que é dele. Então, essa é a aliança verdadeira que ele fez conosco. Né? Tomou sobre si aquilo que era nosso, a nossa natureza pecaminosa, e nos matou. E morreu por causa dela. E nos deu a sua vida. Essa foi a troca maravilhosa que nós cantamos. Né? Nos deu a sua vida. Então, estando nele, nós estamos unidos de uma tal forma, e isso foi feito de uma vez por todas, e não será mais possível desfazer. Essa é uma riqueza que nós temos. Somos gerados de novo, numa nova essência, e teremos os nossos corpos numa nova substância, vamos dizer assim, um corpo de glória. O povo escolhido de Deus, pela graça, foi feito para ser seu e visto como sua herança. Tudo o que Deus criou antes do homem, obviamente, era seu, mas ele concede chamar homens santificados de sua herança especial, seu tesouro peculiar, as joias da sua coroa, as meninas, a menina dos seus olhos, né? Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a sua herança. Os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não vamos mais, irmãos que têm crianças pequenininhas, tomar esse versículo e querer aplicá-la aos nossos filhos. Aqui, esse homem, esse guerreiro aqui, esse arqueiro é o Senhor Jesus. E os filhos são os regenerados. Não são filhos do fruto de um relacionamento entre um homem e uma mulher. Esse versículo aqui ele é aplicado para os nossos filhos erroneamente. Está em Salmo 127, de 3 a 5. Salmos, o Senhor nos afirma que fala dele, não fala de outra coisa. Esse homem aqui é o verdadeiro homem, que lança a mão das suas flechas, que somos nós, né? E retesa o arco e lança. Ele é o guerreiro, ele é o homem, ele é o arqueiro. E só ele pode ser feliz por ter um grande número de filhos. Nós não vamos alcançar humanamente falando essa felicidade com os nossos filhos. Não quero decepcioná-los, irmãos que têm os filhos pequenos, mas não interprete mal esse versículo. Só o Senhor Jesus é feliz por ter a sua aljava cheia.
Se somos regenerados, somos sua herança. E ele tem em nós o que o apóstolo chama de riquezas da sua glória, da sua herança, riquezas da herança nos santos. Então existe uma riqueza da glória da sua herança nos santos. Mas a pergunta é essa: como que Deus pode fazer de nós, pessoas tão pobres, a partir de nós, homens e mulheres tão insuficientes, tão inadequados, como que ele pode fazer, que exista em nós essas riquezas? O que existe em nós que Deus considera ser riquezas? Riquezas de glória. Tentaremos responder a isso, mas vocês já têm ideia de qual a riqueza nós estamos falando. Mas você já pensou no tamanho da riqueza que ele gastou por nos amar desde antes da fundação do mundo? Você imagina há quanto tempo o Senhor dedica o seu coração a isso? Deus ama seu povo há tanto tempo e com tanta intensidade, sem limites, que se tornou muito caro para ele. E precioso demais pelo seu investimento, pelo investimento que ele está fazendo no seu povo. E em pessoas, totalmente desprovidas, pessoas pobres e sem valor intrínseco nenhum. Deus ocupou-se em nos favorecer muito tempo antes e encontrou prazer em exercer seu poder transformador e gastou uma riqueza em sabedoria em nós, que aumentou sinergeticamente o nosso valor. Fomos multiplicados por um número infinito. E isso nos tornou riquezas para ele, em amor. Multiplicado por esse número, somente ele mesmo é quem pode aferir isso. Então, só Deus pode saber o tamanho dessa riqueza. Então, os seus pensamentos de sabedoria e prudência foram exercidos sobre nós. Em sua descida aqui para o plano de redenção, segundo o conselho da sua vontade, que seria a soma deles, são muito preciosas. Então, os seus pensamentos de sabedoria e prudência foram exercidos sobre nós, que a soma deles são muito preciosas. E por isso, há uma riqueza de glória depositada sobre nós. Foi necessário, por causa do seu amor, que ele se entregasse a uma vida de sofrimentos, que nada do que foi criado nesse universo custou a ele, exceto os homens que ele escolheu, que custou a ele uma encarnação e uma morte. Somente os escolhidos custaram isso. Os seres celestiais não custou ao Senhor isso. Não custou nem uma gota do seu suor sangrento. Mas o seu povo custou-lhe o seu suor, tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Vocês conseguem enxergar, a sua herança em nós? O valor dela? A riqueza dessa herança que ele tem em nós? Pois o Filho de Deus, assumindo a natureza humana, sentiu as agonias da morte. Jesus sabe o que os santos lhe custaram. Ele os estima pelo preço que os conseguiu ao redimi-los, entregando-se totalmente por eles. Então há grande glória a Deus pela obra que ele coloca em seu povo. Na formação de um filho de Deus, é preciso um trabalho
da divindade. O Deus Trino trabalha arduamente para criar uma nova criatura em Cristo Jesus. E a onipotência da divindade o mantém vivo, o aperfeiçoa e o apresenta imaculado diante da sua glória. Deus triuno coloca tanto trabalho em nossa natureza pobre que nos torna tão preciosos quanto o ouro, a prata e as pedras preciosas que representam a sua própria natureza. Por essa valorização que o Senhor pode falar de riquezas da glória, da sua herança no santo. Então, se essa é a riqueza de Deus em sua herança nos santos, você pode compreendê-la de outra maneira também, né? Se ele tem essa herança em nós, essa riqueza, esta também, né, é a riqueza da nossa herança, que está lá em Efésios 1,14. Ela é a nossa herança. Pois, se nós imaginarmos o que seremos se Deus nos tiver por herança, né? Que posição é essa gloriosa que nós estamos? Né? Pense um pouco. Se ele nos considera herança sua, isso não é maravilhoso? É uma posição tremenda, e que nós só podemos dizer que ele também é a nossa herança, é a única preciosidade que nós temos. E ainda, irmãos, existe mais um terceiro ponto aqui em seguida, no verso 18 e 19. Existe mais um qual aqui. E qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos céus. Precisamos ter os nossos olhos iluminados para compreender também perfeitamente isso. Não conseguiremos exaurir toda a revelação e todo o significado disso, é claro, mas Deus tem nos dado uma medida e até ela nós devemos chegar. Então, o mesmo poder que o Espírito Santo manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, opera agora também em nós, os que cremos. Isso é o que o versículo está dizendo lá. Estando nós mortos, né, pelo seu muito amor com que nos amou, pela suprema grandeza do seu poder, nos vivificou e nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos fez assentar nas regiões celestiais juntamente com ele, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Estou terminando, mais um pouquinho, vamos suar mais um pouco a camisa aí, depois a gente torce ela e põe para secar. Na conversão e regeneração de cada um dos salvos, Deus exibe o mesmo poder da sua suprema força. Do mesmo modo que ele atuou quando ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a mesma força que o Espírito Santo, né, atuou na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, é a mesma que ele exerce em cada um daqueles que ele traz para a sua vida, que ele traz para a sua luz, que ele gera de novo. E que onde estávamos na morte.
Então, ele atuou quando ressuscitou o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos e o colocou à sua mão direita nos lugares celestiais. Então, esse mesmo poder, né, ele continua sendo atuante na vida de todos os que hão de ser salvos. E uma atuação permanente e contínua até o dia da nossa partida daqui, ou até o dia glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo na sua volta. Então, Deus é capaz de trabalhar em nossas vidas como trabalhou na vida dos santos do passado e vem trabalhando até hoje, porque quem nos fez idênticos foi Ele. No poder de Deus, Cristo venceu a morte e todos os seus inimigos. O Rei triunfante nos levou consigo, subindo para o alto e levando cativo o cativeiro consigo, no poder de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Cristo está esperando para nos elevar em glória. E estendendo desse poder sobre nós, nos fará mostrar o seu louvor para todo o cosmo criado. O Deus da glória trabalhará em nós desta forma. Estejamos então dispostos a sermos trabalhados, submetendo-nos ao poder divino, e o Espírito Santo do Senhor operará em nós essa boa vontade. Para recapitular, irmãos, vamos trazer para isso ficar bem gravado nas nossas mentes, né? Dissemos até agora qual a esperança que o chamado de Deus dá a cada um de seus eleitos e que existe um futuro diante de nós e uma glória tal que Deus nos responsabilizou por não a perder. Existem os dois lados, né? A seguir, também devemos saber e crer nas riquezas da glória da sua herança nos santos. O fato é que o Espírito do Senhor está em nós e Cristo mesmo está em nós. Essa é a grande riqueza. Deus tomou posse da sua herança por isso. Somos o recipiente da sua glória. Portanto, não somos mais de nós mesmos, mas pertencemos ao Senhor. A nossa esperança reside em sermos do nosso Senhor, por termos sido comprados por Ele, por um alto preço. Pertencer a Jesus Cristo completamente, espírito, alma e corpo. Ser de Cristo na totalidade do nosso ser, isto é, glória, imortalidade e vida eterna. Sejamos de Cristo e estaremos salvos. E, por fim, o terceiro tópico, né? Precisamos saber e conhecer a suprema grandeza do poder de Deus que foi manifesto em nós, seu povo, em grande glória. O Espírito que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, vivificará também os nossos corpos mortais. Nós que temos as primícias do Espírito, aguardamos a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, que será transformado num corpo de glória, semelhante ao do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E nessa esperança somos salvos. E o Deus do universo fará uma exposição pública do triunfo de seu Filho, como cabeça da igreja, e a sua exaltação e entronização acima de todo principado e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E Cristo encherá todas as coisas, e todas as coisas serão cheias de Cristo. Irmãos, o pão foi colocado diante de nós. O Valdeci já tocou nesse assunto aqui, quando ele estava falando disso. O pão foi colocado. Mas não basta o pão ser colocado diante de nós. Nós temos que não somente olhar para esse pão, mas devemos comê-lo. E hoje, se nós comermos dessa porção, será satisfatório. Viva doravante sem esquecer dessas gloriosas verdades. Se você se esquecer, volte lá. Pegue mais uma porção
coma novamente, ele está disponível para nós. Ele quer, né, que o comamos. Ele é o nosso alimento. Está sendo oferecido diariamente para nós. Nós temos que viver nessa condição. Então, viva sem esquecer-se dessas gloriosas verdades, em esperança, como ricos em Cristo, e aguardando a nossa plena redenção. Saibam que nós temos um encontro marcado com o nosso Salvador. E descanse, irmãos. Descanse nisso, porque foi Ele que marcou esse encontro. Se fôssemos nós, vocês já saberiam no que resultaria isso. Quantas vezes você marcou o encontro e não apareceu lá? Obrigado, Deus.